E a gente vai falar sobre disciplina, sobre motivação, sobre resiliência e outras coisas mais, né? Boa. Como que foi? Aí você já passou por momentos igual esse, de ou crise externa ou interna, você passou por um momento de muita aprovação que você teve que estar ali firme, testando essa resiliência, e como que você daria essa dica para quem está enfrentando essa situação toda aqui, Juliano? Olha só, Edgar, primeiro obrigado pelo convite, viu, de verdade. Não é comum um ex-jogador falar para empreendedores, mas você ter acompanhado o meu pós-carreira e os aprendizados são inúmeros, graças também ao que eu aprendi no futebol. Existe uma verdade que pouca gente sabe a respeito do futebol. A gente mais perde do que ganha. Verdade. Então, o ser persistente, o ser resiliente faz parte do jogador de futebol profissional. Perder no domingo, segunda-feira recomeçar. Ser eliminado do campeonato, no outro dia acordar, ter que treinar de novo. Ou perder uma decisão, ou perder algum tipo de jogo, você tem que acordar, levantar e recomeçar. Então, esse aprendizado também trago para o lado empreendedor hoje que eu tenho. Eu me aposentei em 2011 por problemas nos tendões de Aquiles e em função de ter me aposentado por lesão, foi de uma hora para outra. Eu não havia planejado a minha aposentadoria, né, com 35 anos. Mas as coisas foram acontecendo, eu fui convidado para trabalhar de diretor editorial numa revista de esporte e lifestyle masculino. Fui convidado para trabalhar nas organizações Globo de comentarista esportivo. Abri uma academia aqui em São Paulo de treino funcional em Pilates. Então, meio que eu fui atirado, jogado no mercado entrando empreendedor. Forçado no empreendedorismo, né? E aí, em função disso, do que eu trago do futebol é o seguinte: eu comecei como goleiro de futsal, virei meia, depois eu fui volante, depois eu fui lateral. Então eu fui tendo que me adaptar rapidamente ao novo sistema de jogo, ao novo estilo. Fora do campo também. Eu comecei a estudar, fiz administração de empresa, fiz psicanálise, educação financeira, marketing digital. Eu fui me aprimorando nessas áreas para ter o máximo de recurso possível para, nesse novo mundo, para mim, né, esse novo mundo empreendedor, poder tirar proveito desse aprendizado no futebol. Porque perdendo mais do que ganhando, e como é um trabalho em equipe, somos 30 a 35 jogadores, tem mais o técnico. Então, o papel do treinador de gerenciar, de coordenar 30 caras com caráter diferente, personalidade diferente, e fazer com que todos pensem no mesmo objetivo, que é o sucesso, que é a vitória, que é a conquista, é um trabalho muito difícil, viu, Edgar? Não, imagino. E você tem uma característica que ele é muito identificado em empreendedor de sucesso. Veja bem, você citou aí alguns movimentos que você teve que fazer, embora forçado, ou talvez você escolhesse algumas coisas, né? E eu vejo, eu te conheci, inclusive, num evento que eu acho que foi em 2017, que foi no Ebulição. Hoje nós fazemos parte do evento, do projeto que é o Instituto Êxito, nós fazemos parte juntos lá. Então você está o tempo todo se movimentando em várias áreas, né? Você está no marketing digital, você está em eventos de desenvolvimento motivacional, você está num projeto social, E isso é a característica de um cara que vence na vida, né? Porque não basta fazer bem uma coisa hoje, não basta você ser bom em vendas, não basta você ser bom para chutar com a perna direita, né? Hoje, um profissional eu entrevisto, também faço várias lives com atletas de alta performance, já fiz com a Hortência, já fiz com o Xuxa, já fiz com o Minotauro. Então, essa é uma característica, mas não é de todos. Não é de todos os jogadores, não é de todos os empreendedores. O que você identifica, né? Eu falo que tem algumas profissões que elas são mais profissões curtas, né? Um jogador de futebol tem isso, um lutador de MMA tem isso, ele não tem uma carreira longa igual um empreendedor pode ter. Um empreendedor pode empreender até os 80, 90, até quando ele tiver fôlego, né? Existe já esse planejamento, aliás, você já tinha esse planejamento de que, olha, um dia essa minha carreira vai acabar e eu tenho que ter um plano B para pensar, ou não? Nunca passa na cabeça do cara. Não, porque na época eu tinha 34 anos quando eu machuquei, né?
Então eu esperava jogar mais 5, 6 anos. Até os 40 joga bem, né? Dava para eu, sei lá, me virar por ali. O aprendizado que eu tinha jogando futebol para minha pós-carreira era muita leitura. Eu lia Sidney Sheldon, John Grisham, livros de educação financeira, e eu tentava entender o modo de administrar dos clubes. Eu joguei, por exemplo, na Europa em 3 times diferentes. Vila Real, que tem um presidente, mas que esse presidente também é gestor de uma das maiores empresas de cerâmica do mundo. Tem o Barcelona, que tem o presidente que é eleito pelos sócios, então é um clube de todos. E tem o Chelsea, na Inglaterra, que é um dono, que é o Abramovich, e o sistema de gestão e administração deles eram diferentes. Isso me trazia curiosidade em saber. Então, para o meu hoje em dia, a título de dentro do campo, ter que me adaptar rapidamente às coisas, fora, tudo foi me gerando curiosidade, acima de tudo. Eu ser diretor editorial de uma revista não tem muito sentido, tal. Eu parei de estudar no famoso 2º grau, que hoje nem se fala mais isso. Eu também não fiz faculdade não, Mas me deram uma missão. A gente quer que você seja o nosso diretor editorial. Vou trabalhar e vou resolver. Eu quero que você seja comentarista. Vou trabalhar, vou dar conta do recado. Então eu fui me adaptando, entendendo a responsabilidade do trabalho, que é aí que está, né? Você recebe uma missão, você acha que tudo aquilo que você aprendeu vai ser suficiente para você resolver. Eu acho que tudo que a gente passou para chegar até hoje em dia é fundamental nós tirarmos proveito disso. Mas também, com a velocidade da inovação, evolução e mudança e tudo, se você não entrar nesse ritmo, não entrar nessa onda de querer melhorar sempre, alguém vai tomar o seu lugar. Alguém vai passar por cima de você, como era no futebol. Mesmo eu sendo o melhor em campo no domingo, se eu não treinasse na segunda-feira em alto nível, o cara ia tomar meu lugar. E essa competitividade, primeiro eu comigo mesmo, para querer melhorar, e logo contra os outros, a competitividade de querer fechar o negócio, de fazer uma boa reunião. Agora eu faço parte do núcleo comercial do Barcelona, então fechar o negócio para mim hoje é um gol. Eu comemoro pra caramba quando eu fecho alguma coisa. Eu sei que uma reunião não foi boa, eu vou para casa, faço ali uma análise de cenário pessoal para na próxima reunião melhorar ainda mais. Tudo isso, Edgar, trazendo do futebol, sabe? Esses aprendizados competitivos acabam me ajudando hoje em dia. Sim, com toda certeza, né? Eu acho que essa polivalência, essa busca por conhecimento, por novos aprendizados faz com que você tenha mais ferramentas, né? Até para gerir momentos de crise, né? E quando você fala de disciplina, eu acho assim, a semântica da palavra ela é muito fácil de entender, né? O que é disciplina, o que é resiliência, o que é persistência, o que é motivação, mas as pessoas se perdem muito nessa ideia. O que significa ser disciplinado? Cara, vai fazendo até dar certo. Repete, vai pela repetição, né? É treinamento, né? Você, todo dia é desgastante treinar no mesmo campo, do mesmo jeito, no mesmo horário, chutando do mesmo jeito? Mas é desse jeito que se treina, né? No mundo dos negócios não é diferente, né? Você tem que acordar cedo todo dia, tem que dormir tarde, tem que fazer o que precisa se preparar. E como você leva essa disciplina aí no seu universo? Eu gosto de falar em cultura do esforço. Não adianta, o melhor caminho para o sucesso não é o mais fácil. Sempre é o mais complicado. Então, a cultura do esforço, no treinamento, tentar me superar, tentar aguentar mais do que o meu corpo era capaz, exigir muito dele para que no jogo as coisas acontecessem. Para quem não sabe, não sei se você sabia também, Edgar, eu fui goleiro de futsal até os 15 anos. Então eu saio com 15 anos para jogar na linha, como meia, como volante, como lateral. É claro que eu não nasci com talento, é claro que eu não nasci com a habilidade de Ronaldinho Gaúcho ou a capacidade de fazer gol do Ronaldo Fenômeno. Não. Eu tive que trabalhar, me adaptar e encarnei em mim mesmo essa cultura de esforço. Então era normal eu levantar de manhã, ir para o treino e saber que eu tinha que me esforçar muito
para chegar ao sucesso. Hoje também. Hoje eu acordo de manhã, a cultura do esforço, né? Eu vou correr 6 horas da manhã. Bah, sério? Pra quê, cara? É complicado. Nossa, pra que acordar tão cedo? Pode ser às 7. Porque isso vai me exigir esforço. Disciplina. Automaticamente. Fora da zona de conforto do que é confortável, né? Exatamente. Aí na hora da reunião, na hora de fechar o negócio, eu já vou estar dentro desse perfil de cultura de esforço. Eu tive uma reunião hoje à tarde com uma empresa francesa que estão investindo em biotecnologia para melhorar a performance do jogador de futebol. Né? É meio sem noção alguém querer falar comigo sobre esse tipo de assunto. Eu sou só um ex-jogador, posso ajudar em algumas coisas, mas até chegar essa reunião, eu li muito a respeito do assunto. Eu fui pesquisar, conversei com outras pessoas sobre o assunto para que me preparassem. Então a cultura do esforço já está. Eu não tenho que me esforçar em querer ligar para alguém, em buscar conhecimento para que a reunião faça. E isso vem do futebol, que é a disciplina. O acordar cedo, hoje em dia é você manter o horário das refeições igual, que pode te favorecer ou te atrapalhar na saúde. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos em casa. Eles têm 13, 11 e 3 anos. É um tumulto, é uma bagunça. Mas se eu não chamar eles para praticar uma atividade física, para estudar melhor e tal, eles não vão fazer isso. É a disciplina de ser pai. Já está automático tudo isso. Sim. E o sair da zona de conforto, eu brincava que eu sou palestrante hoje em dia e nas palestras eu falo assim, a minha zona de conforto era, ao final do treinamento, exausto, cansado, mas sabendo que eu tinha dado o máximo que eu poderia. Sim. Que o desafio hoje em dia é lutar contra isso, né? Sair desse comodismo, sofá, cama, né? E os grandes resultados estão fora dessa zona de conforto, daquilo que é confortável. Tá. É isso aí. E a gente vai entrando no piloto automático e nem percebe que a vida vai passando e a gente na mesmice, né? Então é muito importante sempre ter esse movimento, essa busca, né? De buscar algo além do que a média faz hoje, né? Isso é importante, você falou tudo. Buscar algo além do que a média está buscando. Se você for fazer as mesmas coisas que os outros fazem, aí você vai se frustrar por algum... É isso aí. Falou bem, perfeito. Hoje, o que você pensa agora do futuro, principalmente com essa relação aí da crise, né, que a gente nunca viveu, que é 3 crises, né, a pandemia, a crise sanitária, a econômica e a política que nós estamos vivendo. O que você vê para o próximo cenário em termos de futuro, se vai ter grandes mudanças, se não, daqui a pouco o mercado se acomoda e volta ao seu estado normal? O que você está enxergando aí? Estamos sendo desafiados, né? Ninguém nunca passou por isso, então é uma surpresa. Aí é a capacidade de sermos resilientes, tentar encontrar soluções a nível pessoal primeiro, de ter paciência. Eu sou um cara, eu viajava muito sendo palestrante, sendo embaixador do Barcelona, eu viajava demais. Então a pandemia me fez um bem danado no sentido de eu estar com a minha família mais tempo. Eu viajava muito, então estou tirando proveito disso. A nível de empreender, a gente, como equipe, né, eu faço parte de um grupo de sócios na Arena Belete, que é a Belete Soccer Academy, o complexo esportivo voltado para o futebol. Ali a gente tem buscado soluções para nos mantermos em pé antes. Mantendo contato com todo mundo, buscando ideias também dos colaboradores com relação à vivência que eles têm, né, com os pais, com os alunos mais do que a gente. A nível de Barcelona, as coisas conseguem ainda rodar, marketing, comunicação, publicidade. Eu aprendi muito sobre marketing digital nessa pandemia, estudei bastante. Acabei relendo alguns livros que havia deixado pelo caminho, me atualizando também sobre alguns outros assuntos, mas principalmente entender o cenário. Se manter em pé. Exige muito da gente. Eu até estou meditando, coisa que eu não fazia antes. E está sendo muito importante a meditação para eu manter mais o controle, para tomar melhores decisões. No futebol eu não fazia isso. Não havia meditação na época que eu jogava, nesse sentido de se preparar para tomar de decisão. Hoje eu vejo que fez falta para mim.
Hoje eu tiro o melhor proveito de tudo isso. Mais serenidade, mais tranquilidade, na exigência que o mercado nos colocou. De nos mantermos aí atentos ao que tudo está acontecendo. A cada semana as coisas mudam, a gente tem que se adaptar rapidamente e tentar se reerguer, ir batalhando, ir vencendo. O adversário é difícil, mas não é possível. No futebol aprendi isso. Eu, que era goleiro de futsal, consegui ser campeão do mundo com a seleção, então nada é impossível. E eu trago isso para fora do campo também. Principalmente esse movimento que você fez saindo de uma posição de goleiro, jogando futsal, a outra categoria, depois indo para outras modalidades, isso mostra também um perfil de adaptabilidade, né? E agora, nesse mercado de crise, de pós-crise, adaptabilidade é um comportamento chave, né, Belete? Porque eu joguei 16 anos futebol profissional em alto nível. Então, eu consegui ser pentacampeão do mundo com a seleção com 26 anos. 8 anos depois que eu comecei. Então, o caminho, às vezes você se prepara, você estuda, você pesquisa, você analisa, e o sucesso não vem tão rápido quanto você gostaria. Mas não significa que você não está no caminho certo. O mercado é competitivo, tem muita gente no meio, às vezes demora um pouquinho para você conseguir o que você gostaria. Mas nunca deixar com que essa demora, às vezes, tire essa sua positividade, essa sua competitividade. É importante ser persistente. Eu fui jogar na Europa com 26, né? Não, com 26 anos. Tem gente que está indo com 19, com 20 já. Mas eu entendi o processo. Eu entendi a escada que eu tinha que subir. Primeiro tecnicamente, depois mentalmente, para estar preparado para aquilo lá. E quando chegar lá, não ser derrotado. A preparação para a oportunidade que muita gente fala. Entender o processo que todo mundo tem que passar para chegar, né, a conquistar algo. Esse é o ponto, Belé, a maioria das pessoas busca um resultado rápido, né? E acho que no futebol não deve ser diferente, né? Acha que e ainda mais, né? Principalmente com a mídia, né? Vê esses atletas de alta performance, e o cara já quer esse estrelato, né? Deixa eu só te atualizar daí, Edgar, sobre isso, olha só. De 30 mil garotos que tentam ser jogador, sabe quantos conseguem? 100. De 30 mil, 100. E desses 100 que conseguem jogar num time, um deles vira profissional. Então, matematicamente, é muito difícil ser jogador de futebol profissional. E vou mais além. 83%, olha só, 83% do jogador de futebol profissional ganha até R$1.000 por mês de salário. 83%. 0,6% que ganha mais de 50 mil. Então o nível de competitividade do esporte ele é muito alto. É muita gente tentando ser jogador e quase ninguém consegue. Então aí tem que valorizar um pouco aqueles que, por mais que a opinião pública não seja das melhores, mas se ele está jogando a Série A, se ele está num grande time, é porque realmente ele conseguiu vencer muitos obstáculos pelo caminho. Então, o sucesso tem um livro do Lair Ribeiro, que ele é um grande PhD em PNL. Ele fala, sucesso não ocorre por acaso, e não ocorre. Não. Tem aqueles caras de loteria, tanto no empreendedorismo, mas sucesso é muito esforço, dedicação, é um conjunto de fatores, é um algoritmo, né? E você vê agora no mundo dos negócios, não é diferente, né? E me diga uma coisa, quais são os principais atributos, na sua opinião, para vencer na vida? O que uma pessoa precisa ter, principalmente hoje, você é um palestrante de sucesso, o que você mostra em cima dos palcos para a pessoa vencer? Eu não era o melhor jogador do meu time, não era aquele cara que mais se destacava, mas eu trabalhava para fazer meu time jogar melhor. Porque ao final do campeonato, quando éramos campeões juntos. Então eu trabalhava para fazer o melhor jogador do meu time jogar ainda melhor. O que eu quero dizer com isso?
de que eu entendi o meu papel na equipe. Eu trabalhava para isso. O processo de eu fazer o meu time jogar melhor, de eu fazer o melhor jogador do meu time jogar ainda melhor, foi me abrindo portas. Os técnicos entendiam isso. Os jogadores do meu time entendiam isso. Então, a disciplina, a competitividade de antes de pensar em ser melhor do que o outro, eu trabalhava para ser melhor do que eu mesmo. A minha preparação como indivíduo. Logo, o time era beneficiado com isso. A persistência, a gente mais perde do que ganha. Acho que no mercado tem mais não do que sim, né? Então a gente tem que estar toda hora se reinventando. Aliado ao trabalho em equipe, porque a superação é a soma de tudo isso. Disciplina, competitividade, persistência e trabalho em equipe. Com tudo isso, a superação vem. É automático. Você vai estar condicionado a saber que aquela coisa é difícil, que tem pressão, que tem responsabilidade, mas se alguém falar para você, não, relaxa, cara, vai passar, tá errado. Você está preparado para enfrentar aquela pressão. Você está preparado para enfrentar a dificuldade. Tudo que você passou até chegar até hoje, olha lá atrás, olha os desafios que você superou, olha as dificuldades que você enfrentou e venceu. E usa isso. Usa isso para você enfrentar os novos desafios. Porque eu uso o que eu tive no futebol como vivência e experiência de ser criticado, de ser xingado, de ser pressionado, mas que ao final, campeão do mundo, campeão da Champions, então eu entendi isso aí, e hoje é igual. Sendo embaixador do Barcelona, sendo palestrante, sendo empreendedor, sendo advisor, qualquer coisa que eu faço, encaro o desafio, encaro essa responsabilidade, essa pressão que tem na minha frente. Claro, me preparando do melhor jeito que eu puder, entendendo que, aquilo que eu falei antes, que o melhor caminho para o sucesso não é o mais fácil. Esse né? É aquilo, né? Sucesso tem um preço, é tema do meu segundo livro, chama Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, mas ele fala exatamente isso. A primeira pergunta que eu faço na capa é: você está disposto a pagar o preço? A maioria quer ter água limpa, a maioria quer subir no pódio, mas poucos querem treinar igual Ayrton Senna treinou na chuva, quer correr risco. Então não tem bala de prata, né? Não tem fórmula mágica, não tem bilhete premiado, né? Tem muita dedicação, né? Muita. Enfim, desde quando você treina, desde quando você entra em campo, né? E você foi na estatística que deu certo, né? Então tem muitos que ficam pelo caminho. Muitos bons jogadores, hein? Bons jogadores, tem muitos bons. Alguém fracassou e aí desistiu, mas depois quer retomar. Você aconselha, não aconselha? Qual que é a dica? Tem que entender que o erro, a derrota, o fracasso faz parte do seu negócio. O que você precisa entender é, na hora que você errou, vem esse sentimento de desistir, de desespero, não é para mim, não quero mais. E aí vem todo o aprendizado que você teve até chegar àquele momento. Peraí, eu tô aqui hoje. Se eu tô aqui hoje, o que eu passei? O que eu superei? O que eu venci? O que colocaram para eu fazer sob pressão que eu realizei? Opa, então eu tenho sim qualidade para dar a volta por cima de novo. Mais ou menos nesse caminho, né, Edgar? Então, esse é o ponto, né? Porque às vezes, o que acontece? Na minha opinião, tá? Muitas das vezes, e na maioria das vezes, não é um negócio. Então vamos pegar, por exemplo, o Belletti, que foi jogador de futebol. Tem cara bem sucedido e tem cara que não é bem sucedido. Então o segmento, o negócio, ele é o mesmo. O que acontece é que talvez você esteja no lugar errado, talvez você falte competências, talvez a mentalidade e o comportamento não é adequado, talvez, às vezes é a região. Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, que eu não me enxergava ser uma pessoa multibilionária dentro daquela cidade. Não tinha, né? Tinha um cara que era bem-sucedido numa cidade de 13 mil habitantes. Eu falo bem-sucedido fora da curva, né? A maioria vivia... tinha aquele mesmo padrãozinho de vida, e eu não queria, eu queria sair dessa estatística, né? Então, às vezes, é o meio ambiente. Eu
eu morei 10 anos no Japão, 9 anos e meio, o Belletti foi para fora também. Talvez se ele ficasse no país não fosse tão bem sucedido, talvez fosse. Então é um conjunto de fatores que a gente tem que analisar ao longo do tempo, né, para ver se é aquilo mesmo. O mercado imobiliário ele é muito bom, mas não é para todos. Então, a gente tem que entender que não é o segmento, e talvez seja o nosso momento ou a falta de alguma habilidade, né, Belletti? E eu vou só complementar aqui uma coisa que eu aprendi com o futebol também, que eu trago para hoje em dia. Tão difícil quanto lidar com o fracasso é lidar com o sucesso. Porque o sucesso te ilude, te acomoda também. Quem chega ao sucesso e consegue se manter, também é dessas pessoas que entende o processo. Na hora de você fazer uma reunião, fazer uma venda e não der certo, fazer aquela análise de cenário, fazer o que deu certo, o que você achou que podia melhorar e trabalhar em cima da melhora. Antes de chegar até a próxima reunião, até o próximo business. O Decore Lar. Líderes, trabalhei muito tempo de CLT. Estou iniciando no mercado microempreendedor. O que vocês diriam para mim para não desistir? Bom, você vai ter muito obstáculo pelo caminho. Você precisa se disciplinar, se condicionar a entender que o processo é assim. E aí no dia a dia, lembra que eu falei que eu acordo 6 horas da manhã para correr? Não gosto, não quero, tá escuro, tá frio, tô acordando com preguiça. Então eu me condiciono, não, tem que correr. Essa disciplina traz para mim, pro outro lado empreendedor, também uma disciplina de entender que o processo ele não é fácil, exige muito da gente, conhecimento, pesquisa, análise, e vai em função disso. Procura fazer coisas que você não está muito habituado, que você não gosta muito, mas que vai te trazer uma condição de você saber enfrentar as dificuldades. Essa estratégia que eu uso tem dado certo e muita gente seguir. E não desistir. Tá? Eu já perdi final de campeonato brasileiro, num desânimo, jogando melhor, tendo condições de vencer. A vitória não veio, fiquei arrasado, chorei, quis largar o futebol. Durou isso um dia. No outro dia eu sabia que eu tinha que treinar, me reerguer, levantar e partir para outra. Mais ou menos por aí, né, Edgar? E é tão verdade isso que, olha, e as coisas, a mágica acontece, Belletti, vê se você compactua comigo. A mágica acontece nos momentos mais desafiadores, porque o que acontece? Parece parece, né, pelo menos para mim, eu quebrei 6 vezes, né? Quando parecia que estava... Tem até um livro de um americano que ele fala o seguinte, obstáculo é o caminho. E se você ter essa analogia, de fato é. Porque quanto mais obstáculo, mais gente desistindo tem. E quanto mais gente desistindo tem, mais o campo fica aberto para quem não desiste, né? Porque assim, veja como é desafiador. Você falou, vou acordar 6 horas da manhã para treinar. Tem dia que vai chover, vai estar frio. E tem dia que a sua mente vai falar, cara, fique dormindo um pouquinho mais. Todo dia! Mas não é? E se você não vencer essa porra, você vai se sentir derrotado o tempo todo. E cara, a briga é você com você mesmo o tempo todo. E ser empreendedor não é fácil. Ser empreendedor no Brasil não é fácil. Mas não é impossível. Opa, conheço gente que faz sucesso, entendi os caminhos, sei da necessidade do trabalho. O negócio é não desistir, amigo. Se você não der certo, se a reunião não sai bem, usa como vivência e experiência para você se reerguer e da próxima vez dar conta. É aquela coisa, você não... Eu sempre falo que você não precisa acertar todas as vezes, né, Belletti? Basta você acertar uma vez. E acontece algumas mágicas, né? Se a gente pegar, por exemplo, um dos caras que é um dos caras mais ricos do Brasil, que é o Eduardo... Eu esqueci o sobrenome dele, acho que, se eu não me engano, Serafini, que ele foi um dos investidores do Mark Zuckerberg na época da juventude, ele apostou, inclusive ele está na Forbes como um dos caras bilionários. Esse cara não acertou várias vezes, ele teve a visão, enxergou ali que aqui era... lógico. Claro que não acontece sempre, mas quantas pessoas, por exemplo, quem imaginaria que, por exemplo, você alugar, colocar o seu carro pessoal
para você, como que fala, ser um taxista, e ia ser um puta de um negócio. A Uber tá aí. Quem diria que você ia ceder a sua casa para um cara estranho entrar nela? O Airbnb tá aí. Então, se são coisas que ninguém imaginaria e que o futuro veio e que aconteceu. Então, a gente tem que se atentar a esses novos movimentos, as coisas que parece que é impossível, que parece que você fala, não, esse negócio não dá certo. E pode ser que esses negócios sejam os negócios bilionários do futuro, né, Belete? E se eu sou embaixador do Barcelona hoje, representar o clube, isso significa que eu represento o Barcelona em atos e eventos institucionais no mundo inteiro. Tenho contrato com o clube, e nesse sentido, quer dizer, tudo que eu aprendi até hoje faz com que o Barcelona esteja satisfeito com o meu... Eu já fui em campo de refugiados, já fui em zona de guerra, já fui em festa de torcedor no Japão, já fui fazer treino com criança nos Estados Unidos. Então, os meus públicos são muito diferentes. Eu vou em festa dos patrocinadores, eu vou em evento de novos parceiros globais. Então, o meu comportamento está adaptado a tudo isso. E tudo que eu aprendi até hoje me deu essa condição. Sim. De saber me comportar, saber conversar. Imagina que existe uma visita que a gente faz ao Hospital Pediátrico de Combate ao Câncer lá em Barcelona. E sempre o Barça me coloca para falar com aqueles familiares ou com aqueles pacientes, crianças no caso, que estão numa situação mais grave. Por quê? Porque eu sei conversar com a criança, eu sei o que falar, eu sei conversar com os familiares, eu entendi o que eles precisam ouvir. Porque só de entrar nesse quarto, onde o clima está pesado, o doente está em situação muito complicada, eles vendo esse logo do Barcelona, já vem o sorriso. O Barça entende isso e trabalha para levar alegria para as pessoas. E eu sou responsável por levar a mensagem. Tudo que eu vivi até hoje me fez a pessoa ideal para esse trabalho, para o Barcelona. Claro que eu cada dia tento melhorar, tento inovar, tento ter novas ideias para o clube. É o que as pessoas precisam entender também, que a dificuldade faz parte, o aprendizado faz parte para chegar até hoje em dia e corresponder às expectativas depois. A gente tem que, mais uma vez, essa adaptabilidade, essa flexibilidade, que as coisas mudam o tempo todo, e o que você tinha a resposta ontem talvez não seja mais a resposta amanhã. Boa. E estar atento a isso é fundamental. E essa questão comportamental, você falou muito, é muito importante. A gente tem que estar em constante movimento, né? Só para você ter uma ideia, antes da era da internet, o volume de informação dobrava a cada 10 anos. O volume de informação dobra a cada 12 a 18 meses. Então, cara, o que adianta você ser um PhD de uma literatura que não funciona mais? Não mais. Né? Então, isso e o empreendedor é isso, né? É o tempo todo buscando um jeito novo de sobreviver e de se manter no topo aí do seu mercado. Né? Beijo no coração, queridos. Tchau, tchau.